Mas o TOGAF, né, o que mudou? A gente está falando, né, a gente saiu da versão 9 para a versão 10, né, mas afinal, o que mudou? Realmente tem uma mudança estrutural bem significativa. A gente não tem uma mudança, assim, basicamente de conceitos, mas é uma mudança de estrutura que eu acho muito, eu entendo que tenha sido muito relevante. Eu acho que precisava dessa abordagem, nessa modernização um pouco, né, do formato, visto que a gente tem acompanhado aí na evolução do framework que ele está muito numa visão muito tradicional, como outros modelos que a gente tem no mercado. Se a gente pegar PMI, se a gente pegar COBIT, eles sempre seguiram uma versão um pouco mais tradicional. O que acontece, né? Com o passar dos tempos, todos esses frameworks, eles foram evoluindo, até porque o mercado evoluiu, a forma de atuação das empresas mudaram. Então, a gente acaba tendo essa necessidade de também pensar um pouquinho diferente. E o Open Group pensou e fez essa mudança muito voltada para a estrutura do framework. E o que aconteceu com a estrutura? A gente tinha um framework, como eu falei, tradicional, composto lá pelas suas partes, né, desde da introdução até a biblioteca. Só que isso, dentro de um contexto que a gente vive hoje nas empresas, que é um dinamismo muito grande, a gente acaba não tirando o máximo do que o conteúdo do TOGAF pode oferecer. E aí o que aconteceu? A gente saindo da versão, e aí puxando até um pouquinho mais do passado, né, já teve um movimento quando o TOGAF mudou da 9.1 para 9.2. Tá? Ele saiu de 7 partes para 6 partes. Certo? Fortaleceu-se a questão da biblioteca do TOGAF. Então, isso já era um pensamento já mais evolutivo. Então, e agora, realmente, a gente tem uma cara nova. E o que é essa cara nova? Né? A gente tem, basicamente, 3 níveis dentro agora do TOGAF. O primeiro nível é o nível conceitual, né? São os fundamentos, que é muito próximo do que já existe já existia na versão 9.2. Então, não é assim, não tem uma mudança. Existem algumas mudanças, existem os pontos de atenção, existem algumas melhorias, alguns detalhamentos que eram necessários e agora eles existem. Então, mas basicamente a gente vai estar olhando ali justamente para essa questão da parte de introdução do framework, do ADM, né, do método de desenvolvimento da arquitetura, dos guias, das capacidades, toda essa estrutura original que já existia, ela está sendo mantida, ou seja, a gente tem a parte conceitual muito bem estruturada. Porém, o que aconteceu? Aí a gente vai para um segundo nível, que são os guias. Certo? Uma série de guias para o TOGAF, que é justamente para dar um complemento àquela base conceitual. Porque o que a gente tinha? Algumas discussões que sempre existiram. O TOGAF, ele serve eu consigo adaptar o ADM para os modelos ágeis? Eu consigo integrar o framework, a parte do ADM com COBIT, com ITIL e com outros frameworks do mercado? Sempre existia esse tipo de discussão, esse tipo de debate. E aqui, o que buscou-se? Buscou-se ter realmente essas várias referências. Então, eu tenho vários guias agora que eles vão ser acoplados à estrutura conceitual. Então, eu vou ter guias voltados para empresas de governo, para a implementação e formação do time de arquitetura, para os modelos ágeis. Então, são guias muito específicos que eles não vão gerar uma necessidade de toda hora eu ter que fazer uma revisão do TOGAF. Então, agora, a gente vai perceber que a gente vai ter muito poucas mudanças na estrutura conceitual do framework. Mas, possivelmente, a gente vai estar sempre recebendo novos guides dentro da estrutura, o que eu acho muito bacana, porque isso vai dar um dinamismo e isso vai dar uma aderência maior à realidade do mercado.
Então, a gente tem isso é muito bacana, a gente ter isso. Então, a gente tem guias de modelos de referências, a gente tem esses guias, eles têm o seu complemento para a gente poder fazer tirar o conceitual e olhar um pouquinho mais para a prática. Então, a aderência dentro da realidade das empresas, ela se torna muito mais fácil. Então, é muito bacana o The Open Groups ter seguido por esse caminho, e o TOGAF está tendo essa visão um pouco mais moderna e muito mais dinâmica. Então, é interessante a gente ter essa percepção e sem a necessidade de toda hora ter uma revisão de todo o conceitual e tentar encaixar conceitos que, às vezes, são muito particulares de um segmento de mercado ou são muito particulares de um momento que o mercado está vivendo. E aí, o terceiro nível é a biblioteca. A biblioteca ela já existia, porém agora ela ganha realmente uma ênfase de todo esse conteúdo de apoio. Então é muito bacana a gente ter essa nova estrutura, porque ela realmente vai refletir uma grande evolução dos conceitos de arquitetura e vai permitir realmente que o TOGAF ele seja muito mais customizável. Perdão, gente. E o que acontece com isso, né? A gente começa a ver, mas mudou bastante, né? Mudou. Sim, existem mudanças significativas, existem outras mudanças que são muito pontuais. Como eu comecei falando, né? A estrutura conceitual, ela tem ajustes. Ela está um pouco mais clara em alguns pontos, e isso é muito importante, a gente sempre ter a clareza. E agora a gente tem essa expansão, através dos guias. Então, eu acho que a grande mudança que a gente enxerga na estrutura do TOGAF, na versão 9 para a versão 10, é realmente essa expansão, a gente saindo do campo conceitual e indo realmente para um campo muito mais prático, muito mais de implementação da arquitetura.